Muito bem, ouvintes da Inova, você que está na frequência 87.5, você que está no aplicativo, seja bem-vindo. Você também que está na nossa live, estamos em vídeo e também em inova.tv.br nesta segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023. Nosso Café com Leite está no ar todos os dias para a Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Contem com a consultoria financeira da Sicredi Pioneira para escolher a solução certa para você ou para o seu negócio. Acesse sicredipioneira.com.br e saiba mais. A Cooperativa Piá fomenta o desenvolvimento social e econômico de Nova Petrópolis e região. Está há mais de meio século na mesa do consumidor. Estamos também com a parceria do Superlogradouro. Está aberto, vai até às 9 horas da noite, sem fechar ao meio-dia. É açougue, é padaria, tem o setor de hortifruti e mercearia à tua disposição. Ainda com a gente, Colégio Cenecista Frederico Micaelsen, Educação para a Vida Inteira, e Dom Belisco, Café, Gastronomia e Petiscos, na 15 de novembro, 1491, no centro. Pessoal, hoje é dia 11 de dezembro de 2023. Hoje, deixa eu ver o que se comemora aqui, conforme o Fernando Agerd, deixa eu trazer aqui as informações, ele nos alertou antes que ele disse que hoje é dia do tango. É isso mesmo, Fernando? Não, ele veio dizer para nós que hoje é dia das apais. Ou será que ele disse para nós aí que hoje é dia nacional da Câmara Júnior? Ou foi uma informação que ele veio nos alertar que é dia das montanhas? Na verdade, veio dizer que hoje é dia do engenheiro, né? Verdade. Hoje é dia do engenheiro. E é uma feliz coincidência que a gente não marcou porque a data fosse comemorativa hoje. Foi coincidência. A Tatiane Fazan é engenheira civil e está aqui para bater um papo com a gente, nosso Café com Leite. Então, Tatiana, parabéns a ti e a todos os demais profissionais. Obrigada. Que atuam nessa área. E, aliás, tem trabalho dobrado, triplicado na nossa região. Aqueles de solo, né, estão fazendo um baita trabalho. Não tenho dúvida que engenheiros estão atentos. Super atentos. Super atentos aí à região de Gramado, Nova Petrópolis, Caxias do Sul, enfim, essas cidades aí, sobretudo a nossa região das Hortênsias, né? Por conta aí dessa movimentação de solo, por conta aí de desmoronamentos. Na semana passada eu fui verificar como estão as obras da BR-116. São 3 frentes que o pessoal está tentando recuperar e ao mesmo tempo também fazendo um trabalho aí de contenção de encostas. E é muito necessário, porque a gente está quase que precisando dos teus serviços para sair de Nova Petrópolis. É verdade, nós estamos quase precisando que a gente faça alguma coisa de vínculo aéreo, né? Porque transfergar por solo tá complicado ultimamente aqui na Serra, né? Pois é, tá bem difícil, né? Pessoal, a Tatiane Fazan, ela é engenheira civil e é especialista em infraestrutura aeroportuária, né? Eu, inclusive, já fiz uma menção aí, não custa a gente fazer novamente, e já refazendo aquela pergunta que eu fiz para ti antes, para a gente, né, encadear a entrevista aqui, o Aristóteles da Silva Greff, quase homônimo aí, eu sou Sóstenes, ele é Aristóteles, lamentavelmente faleceu no ano 2020, né, no final do ano 2020, vítima até de um câncer de mama masculino. Sempre faço questão de citar aqui para os homens, né, se cuidarem aí, porque tem situações, inclusive, que são que a gente acha que não poderia ter, né, de mama, masculino também tem. Então, o cuidado sempre é preciso ter um trabalho, um cuidado preventivo, aí buscar o apoio, a orientação médica, né, e ele foi acometido por um câncer muito raro e acabou falecendo. Mas ele foi o teu professor, né? Dá para dizer aí, não somente como... Aliás, não em sala de aula, né? Foi na prática, né, Tatiana? Foi na prática, ele foi o meu mentor e basicamente a pessoa que me influenciou bastante para a escolha da minha carreira, né? Porque eu comecei a fazer engenharia civil justamente com o intuito de que eu fizesse essa conexão com pessoas. Eu não queria ir para o lado da engenharia civil que trabalhasse só com edificações e estrutural em si. Eu queria justamente trabalhar com essa parte de infraestrutura. Porém, quando ele me ofereceu o estágio, eu não imaginei que era uma infraestrutura tão específica e diferente ao mesmo tempo tão gratificante, que é justamente essa parte da infraestrutura aeroportuária, que é uma área que aqui no Brasil a gente está realmente crescendo, desenvolvendo muito, sempre teve justamente esse desenvolvimento. Porém, a gente não tinha um campo civil tão aberto. Ela era mais difundida e trabalhada dentro do meio militar.
Então agora ela está cada vez mais precisando de pessoas civis que façam esse tipo de trabalho. Tu disseste antes que não tem muito mais que uma dezena de profissionais no país. Provavelmente não. Eu fico incerta em dizer justamente porque a gente não tem um levantamento de dados. Mas que eu conheço e que eu tenha ciência de empresas registradas que trabalhem com isso, não passa muito mais do que uma dezena. Eu lembro que o doutor Aristóteles, né, ele realmente comentava que ele era um dos pouquíssimos na época, né? Isso uns 10 anos atrás. Era um pouquíssimo da época e ele ainda brincava que ele era o mais novo. E ele já tinha os seus 70 e poucos anos. Ou seja, realmente, o pessoal mais da área militar, né? Remanescentes. Ele era militar, né? Então... Ele era da Reserva Militar da Aeronáutica, né? Por isso que ele atuava até na área, né? Exato. Tu não fosse militar, não? Não cheguei aí para esse meio. Eu trabalhei com o próprio Aristóteles e fiz um curso recentemente com o Comando da Aeronáutica, mas eu não fui pro veio militar. Tatiane, melhor dizendo, né? Fazan, eu vou te fazer uma pergunta, mas tu responde depois de eu apresentar os meus pães aqui, porque tem uns pães deliciosos. O céu é o limite? Eu ia perguntar para a nossa região, porque parece que é o limite que a gente tem que romper, que a gente dissesse, que o que eu disse antes, né? Dado essa dificuldade que se tem ainda, mas tivemos aí queda de barreira e coisa e tal, e não somente por causa disso. A cliente vai dizer, não, só está viajando também aí, né? Como assim? Acho que vai sair agora de uma hora para outra de helicóptero, coisa e tal. Nós não temos esse potencial econômico todo. Ontem eu estava em Gramado, Canela, e a gente vê a quantidade de gente e também de edificações, de investimento que há na nossa região. A pergunta que eu faço, isso tende a ser uma possibilidade para a nossa região também? Tu responde já. Deixa eu falar antes, pessoal, os pães que eu recebi aqui da Padaria Petrópolis para a gente degustar daqui a pouquinho. Vamos ter na nossa mesa o pão do rei Ludwig. Olha só que coisa bacana aqui, ó. E também temos aqui as baguetes de nozes, que também já provamos, e ainda o pão de semente de girassol. Estão aqui no nossa cestinha de produtos da Padaria Petrópolis. Temos também aqui na nossa um leite desnatado da Cooperativa Piá. Temos também aqui uma chimir, um doce de leite, tá, pessoal? Doce de leite aqui da Cooperativa Piá. E ainda, daqui a pouco eu caio da cadeira. Só o que me faltava hoje é cair da cadeira, né? E ainda um requeijão cremoso, reduzido em valor energético e gorduras totais. Olha aqui, ó. Uma delícia, certamente também específico aí para pessoas com certas necessidades, tá certo, pessoal? Isso que está na nossa mesa, então, do nosso café com leite hoje, que a gente vai degustar daqui a pouquinho. Tu topa? Topa a gente tomar um cafezinho aí? Com certeza, ainda mais com esses produtos deliciosos que a gente tem aqui. Esses pães aqui da Padaria Petrópolis são uma maravilha. Eu vou ter que pesquisar melhor esse pão do rei Ludwig. Esse pão aí, a gente tem que degustá-lo aí com certas honrarias também, né? Verdade. Precisa fazer assim. É verdade, a gente precisa ter uma rotina para ele, um protocolo específico. Um protocolo específico, né? A minha sobrinha, um abraço para minha sobrinha, Juliane Thaís Scherer, né? Que ela, inclusive, foi tomar um chá com a rainha da Inglaterra, isso há uns 3 anos atrás, né? Na verdade, ela ganhou um concurso nacional. Ela não tomou chá com a rainha, tá? Mas ela foi para a Inglaterra num concurso dos calçados Melissa, e ela fez um vídeo. Na época, ela não era influencer digital, tinha 2 ou 3 influencers digitais que foram escolhidas para ir, né? Para a Inglaterra. E ela fez um storytelling, né? Um vídeo curtinho, falando aí que ela estava com o vestidinho dela de tomar chá, e com a Melissa de tomar chá, e ia tomar chá com a rainha, e ganhou o concurso nacional, né? Pois é. Pegou o voo e foi para lá, né? Melhor coisa, né? Coisa boa, minha sobrinha. Então, lembrei dela. Então, eu vou perguntar para ela como que se degusta um pão rei Ludwig, já que ela tomou chá com a rainha, né? Ela deve saber os Todo protocolos. o protocolo, todo o ritual aí, né? Verdade. Verdade. Tatiane, me conta aí, o céu é o limite para a nossa região. Como é que tá vendo essa questão aí? Porque, assim, ó, é claro que estamos numa situação por conta de chuvas excessivas, aí a gente entraria numa outra esfera também. A natureza está mudando, o homem está impactando demasiadamente nela com as suas, vamos assim dizer, ações, interferências que faz mundialmente. Mas para a nossa região, tu acha que tem mercado, tem a possibilidade e demanda, por assim dizer, futura aí
de instalação, quem sabe, de helipontos, algo do tipo, porque tu já está trabalhando em Canela, né, num projeto aí de aviões, por assim dizer, né? Exato. Acredito que aqui na nossa região a gente precisa realmente desenvolver um pouco mais essa parte, justamente porque, que nem eu comentei antes, a gente está numa região muito boa de se morar, justamente pelo fato de que a gente é atendido por 2 aeroportos grandes. Porém, o estado do Rio Grande do Sul é um estado que ele realmente tem um pouco de carência nessa parte de infraestrutura aeroportuária, porque ele é um estado grande e a gente tem poucos dentro do estado para se locomover. E acredito que aqui na Serra Gaúcha, sim, a gente teria muito mercado para isso, principalmente para o turismo. Se a gente for fazer uma analogia, por exemplo, a Cataratas do Iguaçu, que a gente tem os voos curtos para percorrer a região, para ver as cataratas de cima, acredito que aqui na Serra Gaúcha a gente tem muito esse potencial. Porque a gente tem, afinal, belezas naturais imprescindíveis, que são as nossas montanhas, a nossa serra em si. E que nem tu comentaste, do jeito que as barreiras estão caindo, daqui a pouco a gente precisa fazer uma ponte aérea para acessar os municípios ao redor, né? Porque o nosso município, graças a Deus, não sofreu muito, mas a gente ficou basicamente ilhado, né? E a gente precisa ter em mente que esse tipo de investimento, ele acaba não se tornando um investimento tão alto, tanto por quesitos de construção, quanto de liberação, quanto de uso. Porém, ele tem que ser ordenado, porque, querendo ou não, da mesma maneira que a gente tem rodovias controladas e sinalizadas para que a gente seja coordenado e andar de segurança, a gente precisa também fazer com que esse espaço aéreo seja ordenado, que é basicamente isso que eu faço. Eu faço todo o projeto para que a gente consiga usar o espaço aéreo de maneira que não tenha nenhum incidente e que também o solo possa desenvolver a partir disso. Então, o céu não é o nosso limite, a gente pode desbravá-lo, a gente, na realidade, pode romper essa estrutura. E tem bastante investidor aqui da região que tá querendo partir para essa área. Olha que interessante. Até aproveitando e fazendo uma provocação um pouquinho maior, há dias atrás eu até comentei, recebi o pessoal da Racon Consórcios, que é uma empresa do grupo Randon, e eu entrevistei o Daniel Randon lá na Gramado Summit, que envolve tecnologia. Isso faz uns 2 anos atrás. Ele falava sobre os projetos da Randon para o futuro, um futuro bastante curto, vamos assim dizer, porque está se desenvolvendo muito o modal rodoviário. Na verdade, não é o mais indicado, deveria ser o ferroviário, coisa e tal, né? Mas ele até comenta sobre a questão de veículos autônomos, de regenerar, fazer energia, né, com a frenagem dos veículos, até veículos autônomos, e a própria Randon está alinhada nesse aspecto. Semana passada eu vi a Marco Polo lançando uma linha de ônibus próprios, né? A própria, não só a carroceria, mas também a parte mecânica ali, né? E elétricos, né? E outra coisa que a gente vem, já se falou o Hyperlooping, que será o trem de alta velocidade, né? Aqui para a região, já está prospectado para Caxias do Sul. Bento fez questão que vá até Bento também, inclusive. Ou seja, o pessoal não está levando isso como alguma possibilidade tão somente, levando isso como certo. E os veículos aéreos aí, o que tu me diz sobre isso? E a nossa região, isso tem potencial? Porque tem empresas já anunciando, olha, 2025, 2027, 2030, o pessoal estão achando que os carros vão estar voando. Eles vão criar asa mesmo? Não é um futuro tão irrealista. Na realidade, a gente tem uma empresa brasileira que está desenvolvendo o chamado eVTOL, que é basicamente um helicóptero elétrico. Ela é uma aeronave que vai atender até 3 passageiros, mais o piloto. E ela vai ser para distâncias curtas, porém, ela vai ser uma aeronave que vai ter um custo-benefício muito maior do que um helicóptero em si. Porque ela vai ser justamente elétrica, então ela vai ter uma manutenção um pouco menor no quesito de combustível, né? Fora também toda essa parte de poluição que a gente tá sofrendo. Então, de novo, trazendo o gancho para o desenvolvimento, eu acredito que sim, a nossa área tem que pensar nessa possibilidade de crescimento, porque tá vindo com força e não é uma coisa de 1, 2 aeronaves. São frotas que já estão sendo elaboradas e já estão sendo feitas por empresas grandes do Brasil que fabricam aeronaves padrões de combustível, né?
E até a própria China já está desenvolvendo prédios inteligentes que já recebem essa aeronave num heliponto e ela automaticamente na descida já seja carregada. Que essa é uma das maiores discussões agora no grupo, que é como a gente vai carregar essas aeronaves para que a gente tenha uma maior eficiência de viagem. Tu fala carregamento do ponto de vista do combustível, da eletricidade, no caso, que Isso, são exato, elétricas, né? como se fosse um carro elétrico, porque hoje em dia a gente aqui no Brasil está tendo esse boom de carro elétrico, mas ainda não tem uma infraestrutura para abastecimento dos mesmos. Então, essa parte do carregamento também. Então, na China, Japão, países que nem esses, eles já estão desenvolvendo prédios inteligentes no qual a aeronave chega no topo, descarrega as pessoas e carrega ao mesmo tempo a energia da aeronave. Como é que é aqueles telefones que já tem com... Carregamento por indução. Por indução. Tipo isso, alguma coisa similar. O prédio vai induzir já o carregamento, recarregar. Parece muito futurístico. Como é que isso conversa aí com a tua área de atuação? Porque tu disseste, a tua parte mais é o tráfego, né? Mais a parte aérea, propriamente. Exato. Eu, na realidade, eu desenvolvo, fazendo uma analogia, então, a parte do solo, eu faço as estradas aéreas que esses veículos vão ocupar para chegar até os pontos de destino, que seriam os aeródromos e os helipontos, né? E isso vai impactar bastante porque essas aeronaves elétricas, elas vão acabar voando em uma altitude mais baixa do que as aeronaves comuns agora, né? No caso de combustível. Por causa que elas vão voar entre um drone e entre uma aeronave de combustível. Elas vão acabar voando mais baixo, a gente vai enxergar tipo aquele desenho mais antigo, Jetsons, sabe? Ah, os Jetsons. Tipo isso. Os Jetsons já previram isso. Já previu isso. Agora foi os Jetsons, não foram os Simpsons, né? Então vai ficar mais ou menos dessa situação, porque tem até uma cena, se eu não me engano, que eles chegam na casa com essa aeronave, descarrega e a aeronave fica ali carregando. É tipo isso que vai acontecer. Olha só, né? Nada é por acaso. O pessoal já pensava como poderia ser uma possibilidade, né? Exato. E muita coisa se acerta, né? Claro, tem aqueles filmes do passado futurístico que não acertaram muita coisa aí não, né? Mas não erram também tão longe assim, né? Não é uma coisa, já não é mais ficção científica. Exato. São coisas que estão sendo trabalhadas e desenvolvidas, sim, hoje em dia. Eu tava umas 2 semanas atrás no La Birra, que é um bar, né? Com vários tipos de chopp. Vocês gostam de chopinho? Gosto também de chopinho? Adoro. Eu honro as minhas raízes. Que tu é nativa daqui, né? Ou não? Eu... Não, tu tá morando bastante tempo aqui. Eu moro há mais de 20 anos aqui, mais de 20 exato. anos. Mas a minha descendência é alemã, não adianta. E tu veio da onde? Eu vim de São Paulo, nasci em São Paulo. Capital mesmo? Não, Jundiaí. Ah, Jundiaí. É uma cidade grande, né? É uma cidade grande também. Eu tava no La Birra lá e tava acompanhando, tá passando o filme lá do De Volta para o Futuro. E o Martin e esqueci o nome do cientista aquele. Dr. Brown. Como é que é? Dr. Brown, né? Isso. E o Dr. Brown tava com o celular, né? Futurístico que ele veio, né? E até o óculos futurístico. Não era muito assim a nossa realidade. O meu óculos é mais moderno. Vou até colocar o meu óculos aqui, o pessoal vê que é mais moderno. Só para esconder a minha conjuntivite, tá? Olha, agora, Fernando, tô futurístico, né? Mas, na verdade, eu tô com conjuntivite, eu vou colocar meu óculos que a luz atrapalha um pouco, né? Mas deixa eu perguntar assim, ó. E daí eu tava vendo esse filme, eu tava muito interessado, porque era bacana, quando eu gostava um choppzinho, depois pegava outro, de outro tipo de chopp, né? E assistindo aquele filme e fazendo aquela analogia. Os telefones não estavam muito certos, porque eram os negócios desse tamanho, o mobile deles ainda, né? É verdade, a gente... Hoje nós estamos com umas coisinhas que cabem no bolso já. Né, no bolso, e daqui a pouco não vai nem... Sei lá como que vai ser, tem tecnologias novas que vai ser até o próprio corpo da gente, aquela inclusive pode ser utilizado como quase que indução, né? Até o meu técnico, Rafael Roleva, um abraço para ele comentou algo que é muito preocupante, diz ele, já estava sendo pesquisado que não a 5G, o 6G, 10G, sei lá o que, seria os corpos seriam já antenas, vamos assim dizer. Já estava sendo pesquisado algo nesse aspecto. Não sei se vai chegar, e ele até dizia, o perigo que isso é da radiação. Bem, aí é especialista que a gente vai ter que ver também como é que isso tudo poderia impactar. Mas não indo tanto para o futuro, né? Vamos voltar um pouco para o presente. O nosso presente avançou muito. Eu lembro que uns 10, 15 anos atrás, quando nós falávamos aí numa roda
roda de amigos, alguém disse, não, os carros automáticos, automatizados, né, na época falavam, 20 anos atrás, já faz mais tempo, daí alguém interpretou mal no grupo e disse, não, tu quer dizer que o carro então não vai precisar de motorista? E todo mundo riu, que coisa mais absurda, porque entendeu do automatizado como o carro autônomo, né? No caso, sem precisar de motorista. E nós estávamos falando, o grupo falava sobre sem necessidade de trocar as marchas, né? E aquilo que virou uma piada e até uma chacota para ele se transforma quase em realidade agora, né? Já está muito a caminho disso. Elon Musk está desenvolvendo bem forte isso com o Tesla. Exato. O Tesla faz isso já. O Tesla já faz isso. Já faz isso. Claro que precisa infraestrutura para isso também, né? Porque o carro não anda sozinho. Precisa tudo muito bem planejado, né? Exato. Para que a gente tenha Vou tirar esse meu óculos, não precisa tanto aqui, tá? Para que a gente tenha um crescimento controlado, né? Para que a gente evite também daqui a pouco um super crescimento e um super desenvolvimento e acabe falhando em outras áreas. Tu como especialista, como é que tu está vendo isso e o que mais te preocupa, digamos, até termos de região, esse desenvolvimento tecnológico? Aquilo que o Sóstenes pode acreditar como algo real, né? Não como ficção, ou pode ser também cético, não, isso não vai acontecer. O que para ti é mais realista e o que te preocupa em tudo isso que a gente está vendo sobre tecnologia que vem impactar de forma, parece que muito próxima? Então, eu sou super a favor de tecnologia, porém, eu acredito que tudo deve ser muito bem planejado à medida do possível para que a gente tenha um crescimento ordenado em cima das coisas. Porque senão a gente daqui a pouco vai passar por situações que nem a gente vê em grandes capitais, que a gente começa a ter uma ocupação sem controle e a gente começa a ter vários problemas adjacentes a isso, como saneamento básico, infraestrutura para carro, essas coisas todas, estacionamento. Nossa cidade, graças a Deus, não está passando por esse período, porém, esse desenvolvimento avançado de tecnologia, muito rápido, por sinal, porque se a gente for analisar há 20 anos atrás, a gente nem pensava que a gente ia ter como conversar sem ser por ligação ou mensagem de texto, né? Então, agora a gente já tem o WhatsApp, é tudo muito rápido, tudo muito na hora. Uma pesquisa, eu estava brincando esses dias com uma amiga minha, que quando eu estava na época da escola, eu passava horas e horas dentro da biblioteca fazendo uma pesquisa. Hoje em dia as pessoas só digitam alguma coisa no Google, né? Então eu acredito que a gente tem que cada vez mais pensar e planejar como a gente vai abordar e abraçar esse crescimento. Não só no Google, como também utiliza a inteligência artificial. Agora sim, tem isso ainda. Inclusive tem isso ainda, para ajudar nos afazeres profissionais. Dias atrás até surpreendeu, um vereador, acho que foi de Porto Alegre ou Novo Hamburgo, não lembro, fez um projeto de lei utilizando a inteligência artificial. Ele deu prontinho, olha, eu preciso para tal característica. E eu digo, cada vez mais as pessoas estão utilizando essas tecnologias e não adianta se opor porque, claro, o filtro humano, o conhecimento humano é necessário. Mas a gente não pode estagnar o crescimento. Exato, não adianta ter aversão a isso. Eu já utilizo na minha prática aqui de conteúdos a inteligência artificial. Claro que depois a gente faz os ajustes necessários, né? Mas ela é uma mão na roda aí praticamente, né? Então, é a melhor coisa, porque quando eu comecei, por exemplo, a trabalhar na minha área junto com Aristóteles em 2015, eu ainda mandava tudo para o Comando Aeronáutico impresso por correio. Hoje em dia eu pego e faço tudo pela internet no meu computador, eu não preciso mais imprimir as coisas para isso. Porém, é que nem a gente comentou, a gente não pode ter aversão a esse crescimento, porém a gente tem que ter, de certa maneira, um planejamento para que a gente consiga abraçar esse desenvolvimento da maneira correta e a gente também não sofra com isso. A gente não leve aquele baque. Então, eu acho que essa tecnologia que está chegando vai ser muito bem-vinda, vai ser muito... porque ela vai também nos auxiliar em vários outros quesitos que a gente está tendo problema, que nem poluição, aquecimento global, essas coisas assim. Porém, ela tem que ser feita de maneira ordenada para que a gente não tenha um boom e daqui a pouco a gente tenha um zumbido de abelha constante na nossa orelha. Isso eu ia perguntar para ti. Qual seria o maior problema, vamos imaginar daqui a alguns anos,
até poderia dizer para os nossos filhos e netos, mas a coisa está muito rápida, né? Tá Não é mais assim, vamos preparar o futuro para os nossos... O futuro é agora, praticamente é agora, né? Basicamente isso. E qual que seria o problema maior, assim, do ponto de vista... É justamente um excesso de uma poluição sonora daqui a pouco. Poluição sonora e daqui a pouco até uma poluição visual, justamente pelo fato de que tem um grande fluxo, que é basicamente, se fosse como se a gente tá projetando, ele seria basicamente uma estrada no ar. No ar. Mas lá no desenho dos Jetsons não tinha essa poluição sonora. Eles já tinham resolvido isso, será? Já tinha resolvido isso. Eu espero que a gente consiga resolver isso antes de lançar a público também. Que é a intenção, né? Há um tempo atrás eu vi uma reportagem que falava sobre... Foi desenvolvido um sistema de múltiplas camadas. Você chegaste a ver isso? Que ele anula o áudio, o som. Uhum. Isso seria para uso de vidros, vidraças, prédios, que quanto mais alto o som se propaga até mais para cima, ruído de carro, aquele negócio todo. Então, tu deixar uma janela aberta é terrível. Aqui na Petrópolis mesmo. Sim. Aqui no nosso Centro Comercial Boulevard, quem está de frente para a avenida tem uma vista fantástica, mas se abrir a janela tem um problema de ruído sonoro terrível. Absurdo. O que acontece? Só que eles fizeram múltiplas camadas em que, mesmo havendo a abertura, ela anula esse ruído. Já tem um estudo sobre isso. Um estudo sobre isso, digamos assim, um projeto embrionário para resolver esse problema, pelo menos para mitigar esse problema. Eu acredito que nessa parte dos helicópteros elétricos a gente não vai ter tanto esse problema, justamente porque como a metodologia de movimentação deles é essa parte elétrica, um carro elétrico também faz bem menos barulho do que um carro a combustão, né? Mas seria muito mais, acho que nas hélices, né? Exato. É o que a gente acredita que vai ser o problema, porque seria um drone tamanho gigante. Então, o drone já faz um barulhinho, né? Exato. Então, Mas acredito eu que as empresas que estão desenvolvendo também já estão preocupadas com isso, justamente porque ele vai voar numa altitude bem inferior a uma aeronave. Porque a gente não ouve... Qual que seria a altitude média, assim, que tu imagina, o que tu tem conhecimento já? Eu acredito que ela ficaria em torno de uns 3 a 5 mil pés. 1 quilômetro a 3 quilômetros no máximo? Tô entendendo de pés também. O pés é em torno de 1, alguma coisinha quilômetro, se eu não me engano, não me recordo. Mas é mais ou menos isso. Ou seja, até o som também, numa certa altura, né, ele não se propaga tanto para baixo. Tanto, né? O helicóptero, porque é muito grande também, ele tem todo um peso, uma estrutura física e também uma capacidade maior. Acho que quanto maior o helicóptero também, ele faz um... É porque ele tem que ter daí um maior número de hélices e motor, né? A gente tem helicópteros hoje que eles podem chegar de 2 até 12 toneladas. Eu já trabalhei num heliponto que a gente teve que prevar um helicóptero de 12 toneladas. Por falar, e tu trabalhou em heliponto, para a gente fechar aqui já, até que o nosso tempo correu, mas eu quero te convidar para uma próxima, quem sabe a gente sentar e conversar um pouquinho mais sobre esses projetos da região, que a gente não falou ainda, inclusive, né? Mas deixa eu te perguntar, quais são os projetos que tu está atuando agora? Eu sei que até tu falava fora do ar antes, que tinha um internacional, que é Emirados Árabes, não? Isso, ou Arábia Saudita? Na Arábia Saudita. Que faz parte, né? Dos faz Emirados. parte, fica pertinho de Dubai, a cidade que foi. Sim, foi o último projeto que eu tive com o saudoso Aristóteles. A gente desenvolveu todo um projeto multidisciplinar que a gente fez o estudo do prédio para comportar o peso da aeronave e a gente fez todo o heliponto para justamente receber uma aeronave de emergência, que é essa de 12 toneladas, que daí ela cabia, se eu não me engano, até 8 passageiros. Então, foi bem interessante, porque na realidade a legislação sobre esse assunto ela é internacional. E cada país ele pode ser mais restritivo, mas não mais deliberativo. Então, a gente recebe a legislação e a partir disso a gente adapta para a nossa realidade. E aqui no Brasil ela fica bem similar com a internacional, mudando poucas coisas. E lá também ficou bem parecido, mudou alguma coisa de sinalização. Mas fora isso foi bem tranquilo e inglês a gente usa para tudo hoje em dia, né? Inglês é basicamente o necessário. E fora isso, eu trabalhei em vários projetos privados e alguns públicos, tanto nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Vitória, Espírito Santo, né?
E aqui no Rio Grande do Sul, a minha área de atuação agora está ficando mais na serra mesmo, com esses projetos que a gente estava comentando antes, tanto ali em Canela, que estamos fazendo estudo, Gramado, que também tem alguns empreendedores que me contataram para estudar se tem viabilidade para colocar um L-ponto em cima de uma edificação, essas coisas todas. Até o momento não tem nenhum edifício que tenha L-ponto aqui na nossa região. Até o momento não, mas já estão sendo estudados para que a gente seja colocado. Ou seja, o céu não é o limite não, né? O céu não é o limite. Respondendo objetivamente a pergunta. Não, o céu não é mais o nosso limite. Não é mais o nosso limite. Bacana, pessoal. Não tenho dúvida, né, que a nossa região vai se desenvolver e muito ainda, pelo que a gente está vendo, né? Mas precisa ter esses cuidados que tu pontuaste, né? Exato. Do ponto de vista de ser sustentável, de ser... quando a gente fala sustentável, não é só com a natureza, para o ser humano também, né? Que é algo, ser humano também. principalmente para o ser humano, porque nesse aspecto aí, né, de ter um regramento, que isso não se torne aí uma poluição auditiva terrível, ou outras circunstâncias também que venham a prejudicar. Mas isso tudo tem profissionais, são poucos, mas tem profissionais, tem profissionais na área que inclusive da trabalham. terra aqui, né? Inclusive de Nova Petrópolis para atuar nessa área aí, Verdade. né? Incluso aqui. Parabéns aí pelo Dia do Engenheiro, né? Obrigada. Todos os engenheiros, tu leva esse abraço nosso aqui, o reconhecimento do trabalho, né? Aqueles que estão trabalhando também em solo hoje, tentando recuperar as nossas vias. Fui fazer um vídeo a semana passada, muito bacana também o trabalho que eles desenvolvem aí de recuperação, trabalho muito minucioso, muito cuidadoso, não só dos engenheiros, mas dos operários que estão lá, né? Sim, Executando todo é um aquele... trabalho bem delicado, digamos assim, porque ele tem que ser bem feito, mas também tem que ser de maneira contida para que não haja mais estragos, né? Exato. É uma intervenção na natureza que precisa ser feita com toda a metodologia, conhecimento necessário e uma execução também muito bem feita por parte dos profissionais. Exato. E parabéns a ti por ter seguido essa atividade bacana aí de uma pessoa que eu admirava muito, né? Que era o seu Aristóteles da Silva Greff, que era o mais jovem entre os da área. Agora tem você, né? Ele me passou esse bastão. Agora é contigo, então. Agora é comigo. Parabéns mais uma vez Obrigada. pela tua opção aí de especialização. Engenheira civil, com especialização, então, em infraestrutura aeroportuária. Recebi hoje a Tatiane Fazan. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Pessoal, para a Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Padaria Petrópolis, uma delícia de lugar na Serra Gaúcha. Cooperativa Piar, que fomenta o desenvolvimento social e econômico de Nova Petrópolis e região. Superlogradouro está aberto, vai até as 9 horas da noite sem fechar ao meio-dia. Também com a gente, Colégio Cenecista Frederico Micaelsen. Ainda o Dom Belisco Café, Gastronomia e Petiscos, na 15 de novembro, 1491 no centro. Esse foi mais um Café com Leite. A gente volta amanhã, desejando a todos aí uma excelente de uma segunda-feira. Bom dia. Inova.